Saudações, amigos brasileiros. Eu venho falar hoje sobre o AI-5, muito aí amplamente divulgado aí pela imprensa, também pelos políticos, alguns do judiciário, que fica aí, de certa forma, só falando de forma pejorativa acerca do assunto. Veja bem, meu povo, não se espantem em eu dizer que você e a grande maioria do Brasil, do brasileiro, deseja esse AI-5 de novo. Vou explicar por quê. Eu desafio até a grande imprensa, os políticos, a mídia em geral, a fazer uma enquete, mas não citar o nome AI-5, certo? E cite, enumere aí os atos praticados pelo ato institucional de número 5 de 68, 1968. Daí você vai ver e com certeza você vai dizer: é isto que eu quero para esse país, que aconteça urgente. Porque veja só, o AI-5, o que é que aconteceu? Na época existia o que muitas das coisas que existem hoje. Era uma desordem, era uma corrupção generalizada, polícia prendia bandido, juízes davam habeas corpus e era um caos no país. O então presidente da República, General Costa e Silva, decretou o ato institucional de número 5, que entre outros davam poderes para caçar a libertinagem da imprensa. Vou nem chamar de liberdade, hoje é uma libertinagem da mídia, com raras exceções. Hoje só querem ganhar em cima da corrupção. E caçou o habeas corpus, que era uma baderna, vocês sabem, recentemente virou até de chacota aí na imprensa internacional essas polêmicas aí do judiciário, abre as corpos pra cá, um manda prender, outro manda soltar, e essas liminares aí são muitas das vezes absurdos. Outra coisa que o AI-5 fez, o ato institucional de número 5, para que entenda bem o significado, caçou os poderes do Congresso, certo? E do Judiciário. Então, durou em torno de 10 anos e após uns 10 anos, o presidente General Geisel, percebendo que já estava na normalidade, voltado à normalidade, voltou tranquilamente, deu fim ao ato institucional de número 5. Aí eu pergunto, o que é que você, brasileiro, hoje deseja para esse país? Eu acredito que vocês não desejam isso, vocês almejam isso. Todos desejam, não são contra as instituições, não querem o fim do STF, nós não queremos o fim do Congresso. O que nós queremos é uma limpeza, como o AI-5 fez, uma limpeza. Não queremos caçar a liberdade da imprensa, não queremos caçar assim a libertinagem. Daí, o que é que queremos? Nós queremos que o Congresso, em sua totalidade ali, seja renovado.
que é que desejamos? Que o STF ali, ó, faça uma limpeza geral. Tem uns bons lá também, mas tira todos. Coloca novos aí, de preferência concursado, que passe no concurso, com reputação ilibada, com serviços prestados contra a corrupção. Só entrem lá com esses critérios. Políticos, os que estão lá no Congresso, que não possam mais se candidatar, que sejam eleitos novos e que só possa se candidatar se tiver ficha totalmente limpa, no que não seja nem, se foi denunciado, não deve concorrer às eleições. Isso é o que nós queremos. Isto é basicamente o que foi feito no AI-5. Aí você diz, não, mas houve tortura no AI-5. Ora, hoje não há? Essas medidas enérgicas, chamadas de torturas, ocorrem hoje. Você diz, mas eu não concordo. Olha, tudo bem. Vamos fazer um teste se você concorda ou não. Vamos pôr aqui uma situação hipotética, lógico. Deus livre que isso aconteça a qualquer um de nós, mas infelizmente acontece a muitos, todos os dias. Vamos dizer que um parente seu, vamos dizer que roubaram um carro seu, um pertence, roubaram sua casa, levaram o que você suou muito para ter. Ou pior, sequestraram sua esposa, sua filha, filho, pai, mãe, amigo, enfim. Daí há uma testemunha ocular. Eu vi fulano sair com aquela pessoa, com aquele objeto. Aí capturam aquele suspeito. O suspeito nega. Não, não foi eu. Não, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, não vi hoje. Coisa semelhante assim. Nem por aqui eu estava. Mas há testemunho que diz. Foi, eu vi. Daí vocês, o delegado ou a polícia diz, olha, ele só confessará se a gente usar de medidas enérgicas. Muitos chamam de tortura. Aí o que você diria? Não. Para usar essa tortura, eu não aceito. Não. Deixa aí meu objeto perdido mesmo. Deixa aí meus parentes sumidos. Se não estão mortos, se estão vivos, deixa ele matar. Se foi ele ou se não foi, que mate, mas não judei do bichinho não. Não judei do bichinho não. Olha, eu queria ver. Vocês acham que estupradores, assassinos, ladrões confessam por boas conversas, boas promessas? Não se iludam não, meu povo. Basta você ouvir o seguinte. Pesquisem aí, por gentileza. No YouTube você vai encontrar lá a entrevista de Amado Batista de frente com Gabi. Lá ele conta que foi no tempo do regime militar. Eles estavam, cartilha de guerrilhas aí, ele estava pegando, ele era o que? Um intermediário. Ele repassava, ele recebia pelo seu comércio e repassava para os guerrilheiros aí da esquerda. E nisso ele foi pego, mas ele fazia isso aí muito ingênuo, ele não tinha interesse de prejudicar o país, mas indiretamente estava ajudando. Daí a Gabi perguntou, Amado, você... Ele contou, né? Ele contou que foi torturado, levou choque, para que ele revelasse mais coisas. E o Amado Batista mesmo disse que quando viram que ele não sabia de mais nada, o soltaram. Aí a Gabi pergunta, mas rapaz, e aí rapaz? Você tem desejo de ir à forra hoje? Eu disse, não, eu mereci. Ela ficou pé da vida, a esquerdalha ficou pé da vida. Eu disse, você tá louco, Amado? Você foi torturado, tal. Sim, mas
Eu mereci. O que é que você estava fazendo de tão grave para merecer? Ora, eu estava ajudando as pessoas que estavam tentando tomar esse Brasil à força. Quem sabe se hoje o Brasil não seria uma Cuba? Aí ela responde, será, amados? Será que não? Será, amados? Será que não? Ora, ele disse, olha, um pai não corrige seu filho, ou vai deixar o filho que porventura estiver desviando os caminhos. Assim aconteceu, a pátria me corrigiu. Rapaz, veja na íntegra que você vai entender o que eu estou falando. Em outro, que eu não lembro o nome do programa agora, que Amado Batista também foi interrogado. Foi interrogado, cabia entrevista, mas interrogado. Daí o apresentador diz, você pesquisa aí no YouTube que você vai encontrar Amado Batista dando entrevista, relaciona sobre o regime militar, você vai encontrar. Amado Batista, o apresentador diz, parece que você está defendendo a ditadura. Ele disse, não é que eu defendo a ditadura, mas eu prefiro mil vezes a ditadura do que essa anarquia que está aí hoje. Mas a ditadura, será que alguém defende essa anarquia que está aí? Amado Batista foi bem enfático, olha. É o testemunho de quem sofreu e passou pela tortura. E ele agradece hoje aos militares, aqueles que os torturaram. Ele agradece por ter sido corrigido, minha gente. Corrigido. Agora, tem aqueles que não tem jeito, né? Já diz uma música aí que na tortura toda a carne se trai. Realmente. Vamos dizer que a gente inocentemente é pego, é suspeito, é apontado por alguém e passa por uma tortura, a gente pode até confessar o crime. Por passar por tortura para acessar aquele problema. Mas numa altura da investigação vão perceber que a pessoa é inocente. Por quê? Porque ele não conseguirá contar detalhes. Como, por exemplo, muitos aí são pegos e negam incessantemente, não fui eu não vi, eu não estava aqui, eu nem tinha nascido. E daí daqui a pouco tá eles mostrando o ponto onde desovou o cadáver, onde está preso em cativeiro a vítima, certo? E assim foi assim com a Amado Batista. Amado Batista passou, sofreu, mas quando viram que ele não sabia de mais nada, o libertaram, como tantos e outros aí. Aí a gente tem que ser coerente, meu povo. Faça uma pesquisa, qualquer um de vocês aí. Pesquisa sobre o AI-5, Ato Institucional de número 5, de 68 a 78, 79. E você vai ver, vocês vão ver que é isso que nós queremos. Que esse é o desejo da população. Agora não faça a pesquisa falando em AI-5, porque já foi e muito aí citado de forma pejorativa. Eu não desejo o AI-5. Eu almejo que os atos institucionais de 68, de número 5, sejam de novo implantados no país, mas não por 10 anos, e sim por alguns meses, só para que haja novas eleições, que bote regra e regra assim nessa imprensa, nessa mídia, que tenta corromper nossos filhos e filhas e denegrir a imagem de homem de bem e caluniar. Eu chego até a ficar sem palavras com o tamanho absurdo que é hoje. Há uma coisa aí que
que dizem aí, tem que respeitar a minoria, vamos tratar da minoria. O PT fez isso aí, só procurou agradar a minoria. A minoria tem que ser respeitada, com certeza. Ser amada e respeitada aí. Agora a minoria tem que subverter a maioria. Ora, democracia é isso. A maioria vence a minoria, certo? Aí me vem o STF, quando a multidão está nas ruas clamando contra, solicitando um feito ou clamando contra feitos do STF. Alguns ministros vêm dizer que não devem, eles são juízes e não podem ceder ao clamor popular. Eles não conhecem nada de lei e constituição. A sociedade, eles não podem ouvir o clamor da sociedade. Ora, homens que ocupam aí a cadeira de ministro do STF, entendam bem uma coisa. Os maiores crimes contra a humanidade aqui do Brasil, contra o ser humano, são julgados. Quem condena são pessoas da sociedade, chamados jurados. Ora, então, se 7 pessoas, escolhido às vezes aleatório da sociedade, são capazes de condenar, tirar a liberdade de uma pessoa, de julgá-lo, aí vocês vêm me dizer que milhões e milhões de do povo da sociedade nas ruas, exigindo um cumprimento da lei por parte de vocês, e vocês vêm dizer que não houve a sociedade, todos os juízes, desembarcadores, etc., toda a justiça, a Carta Magna, diz que as leis as têm por soberana a decisão de 7 pessoas da sociedade, que são os jurados. Não é? 7 pessoas podem condenar. Tem valor seu julgamento, suas opiniões, para condenar uma pessoa. Em países aí até pena de morte. Se estivesse aqui no Brasil, eu seria capaz, seria acatado que 7 pessoas da sociedade, do povo brasileiro, condenasse alguém à morte, se houvesse pena de morte aqui no Brasil. Mas são supremos demais, coitados. Eu fico com pena dos teus filhos, ministros corruptos aí. Veja a carapuça, aqueles que são corruptos. Aos de bem, homem de bem, certamente me apoia.